A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Glorificado e bendito seja o nome desse Deus, né? Que só encontraremos descanso nos braços de Jesus. Não há outro jeito, não há outro meio, se não for nos braços de Jesus. Você está passando por luta, tribulação, ficais firme, porque um dia nós iremos juntos descansar nos braços do Senhor. Aqui na terra ele diz, olha, se fizeram isso comigo, preste atenção no que Jesus disse, irmãos. Se fizeram isso comigo, que sou o galho vivo, né? Um galho verde, imaginem vós que é galho seco. Por favor, irmão, dá uma baixadinha nesse ar, que ele está muito ventilando aqui. Imagine com vós que são galhos secos. E realmente nós somos galho seco, né? João, ele relata que Jesus, ele é a videira. E nós somos os galhos que precisamos estar ligados nessa videira. Por quê? Porque ele é vivo, né? Nós somos seco. E se nós não estivermos ligados nele, nós vamos estar seco. E todo galho que está seco, corta, né? E joga ao fogo. Por isso é que nós precisamos estar ligados nele, né? O nosso descanso não é aqui, será naquele dia quando Jesus vir buscar a tua igreja. Aí nós encontraremos descanso para nossas almas. No mundo, só problemas, dificuldade e lutas. Abre a vossa Bíblia no Salmo de número 119. Vamos estar meditando nesse Salmo. Vamos ler esse Salmo inteiro, né? Misericórdia. Salmo 119 é o Salmo maior que tem, né? Só 176 versículos. Vamos meditar somente em 6 dos versículos. Salmo 119, dos versículos 33 ao 38. Salmo 119, os versos 33 a 38. Hoje eu vou ver se eu consigo pregar. Fica melhor. Estou precisando já de lente que nem o pastor S, né? É que minha vista ela é boa para perto assim, para mais ou menos. É bem pertinho, tem que usar o óculos. Então aqui até que está ficando mais perto. Acho que já está ficando mais ruim, né? Mas para longe eu preciso daquele. Complicado. E eu tentei fazer um que tem os dois, mas eu fico tropeçando. Tropeço até nas folhinhas. Então, por isso eu mandei fazer 2. Salmo 119, versículo 33, diante diz assim: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, o caminho dos teus decretos. Então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro prazer. Inclina o meu coração aos teus estatutos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Preserva minha vida segundo a tua palavra. E confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Feche os teus olhos.
Vamos falar com Deus mais uma vez, para que Ele venha usar de misericórdia sobre nós nesta noite. Que Ele venha derramar da Tua graça, do Teu poder. Que Ele venha fluir em nós como fluiu nesses cânticos maravilhosos. Esses cânticos eu creio que já falaste contigo, que o Espírito Santo usaste para que tocar em Ti nesta noite. Ó soberano e eterno e poderoso Deus, diante da Tua presença e perante a Tua face nós estamos. Pai, já adoramos a Ti, porque o Senhor é digno de nós adorarmos a Ti, de nós começarmos a semana adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. E por isso, ó Pai, é que nós queremos colocar estas palavras que o Teu Filho escreveste naquele dia, o Teu servo colocaste, ó Deus, naquele dia sobre a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos lê-las, para que nós pudéssemos guardá-las. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, que estava sobre o Teu servo naquele dia, estará conosco hoje, para nós entendermos a Tua palavra. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos de Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar. Nós vamos falar nesta noite sobre um tema: dê o controle a Deus. Dê o controle a Deus. Pois é isto que o salmista, se você ler este salmo, diz que ele é imenso, mas se você ler ele de o primeiro ao 176, o salmista está dizendo que ele precisa de se posicionar diante do Senhor, que ele precisa de que Deus tenha o controle sobre a sua vida. Então, dê o controle a Deus. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nele me comprazo. O tema que diz, nele tenho prazer. Prazer é desejo de observá-lo, desejo de obtê-lo no coração. Eu sei que muitas vezes eu estou meio repetitivo, mas de vez em quando nós temos que estar ensinando isso para a igreja, estar dizendo, dias após dias, nosso Senhor não saberá aquele a quem Ele não possa comandar. O irmão entendeu? Nosso Senhor não saberá aqueles a quem Ele não possa comandar. Lógico. Para que Deus possa te comandar, para que Deus possa estar comandando a sua vida, você precisa dar o controle a Ele, da sua vida. O tempo de vida que Deus nos deu aqui na terra é tempo de decisão. Vivo dizendo isso. É tempo de decisão. Tem pessoas que acham que Deus colocou ele aqui na terra para curtir a vida, para viver a vida. Mas, lógico que é para viver a vida, né, irmãos? Temos que viver a vida. Mas eu digo assim, de nós curtirmos, fazer tudo que a carne deseja, porque é pouco tempo, e nós precisamos fazer isso, fazer aquilo. Mas não, irmãos. Se nós observarmos a palavra de Deus, Deus nos deu uma vida para nós vivermos aqui, mas é um tempo de decisões. Deus, Ele colocou o homem sobre a face da terra e colocou o pecado, colocou a árvore e disse para ele, vocês não podem comer, porque a partir do dia que vocês comerem, vocês vão pecar. Então, nós fomos colocados sobre a face da terra para ter tempo de decisões. Se nós queremos ser obedientes a Ele ou não. E lógico, sabemos que o homem caiu, Então, cada pessoa, ela toma sua própria decisão
com relação ao mundo em qual nós vamos habitar. O que Adão fez? A Eva e o Adão, né? Comeram do fruto. E naturalmente perderam tudo aquilo que eles tinham. Eles tinham uma vida maravilhosa, irmãos. Estou com a mão toda calejada. Trabalhar por causa do Adão. Misericórdia, não estou brincando. Mas era. O Adão, ele tinha uma vida maravilhosa. Ele não precisava trabalhar. Deus, a Bíblia não diz, mas provavelmente todo dia, porque na virada do dia, Deus descia, Deus falava com Adão. Então, Adão, ele tinha uma vida maravilhosa. Mas ele foi expulso. A mulher para ter filhos na dor. E ele, bom, agora você vai trabalhar. Você vai ter que lavrar a terra. Você vai ter que plantar para que você possa comer. E então o homem passa a trabalhar. Então nós que decidimos. O Adão tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. Mas ele tomou a sua decisão. Aonde ele queria habitar? Ele queria habitar na terra e veio para a terra. A terra jaz no maligno. Aí a terra tem um inimigo que se levanta contra nós, que é o que faz com que nós pecamos. Então, aqui nós vamos ter em termos de decisão na nossa vida, com relação ao mundo em qual nós queremos habitar. Nós precisamos de aceitar Jesus como Ele é. Então, para nós decidirmos onde nós vamos morar, nós precisamos de aceitar Jesus da maneira como Ele é. O que Jesus é para ti? Uma pergunta, o que Jesus é para ti? Para mim, Jesus é o Salvador ungido. E Senhor, que é Rei dos reis e Senhor do Senhor. Para mim, Ele é isso, irmãos. Jesus, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele não seria quem é, Ele não seria quem é se nos salvasse e não nos chamasse sem a compreensão de que Ele pode também nos guiar e controlar a nossa vida. Jesus, Ele quer nos controlar, irmãos. Jesus, Ele quer nos comandar. Muitas vezes nós pensamos, bom, agora eu já encontrei Jesus, vou viver a minha vida e vou para o céu. Não. Biblicamente, não. Vou viver a minha vida, como eu disse aqui, né? Pessoas pensam assim, eu estou no mundo para viver. Vou curtir a vida. Não, irmãos. Deus precisa estar no controle. Porque senão nós vamos tropeçar. Se Adão tivesse dado a sua vida ao controle de Deus, quem sabe não cairia. A raiz do pecado é rebelião contra Deus. Diz a palavra do Senhor. O pecado é rebelião contra Deus. E o inferno é um alcatraz. Quem conhece Alcatraz? Ninguém conhece Alcatraz? Alcatraz é uma prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Era. Em meados de 1930, 1960, os Estados Unidos fez uma prisão chamada Alcatraz. Fizeram até um filme. Tem um filme... fugiu o nome do cineasta, que ele é o 007, primeiro. Ele fez um filme dessa prisão. Ninguém conseguia fugir dessa prisão. Por quê? Porque era no meio do mar. Tinha uma ilha no meio do mar e fizeram uma prisão lá no meio. Hoje ela não existe mais. Para que era essa prisão? Para quem fosse rebelde. Quem era rebelde era lançado nessa prisão. Era terrível essa prisão. Segundo o filme, né? Eu não conheço, nunca fui, mas era terrível. Botava as pessoas dentro de um quarto cheio d'água, e ali largava aquela pessoa. Você imagina você dentro d'água, que lá é frio, e ali naquele frio você dentro, olha, nem vou narrar.
Mas quem ia para aquela prisão, irmãos? Pessoas rebeldes. Então, a prisão ali simbolizando o inferno. E a palavra de Deus diz que o pecado é rebelião contra Deus. Então, para os rebeldes sem direitos de se recusarem a entregar-se à vontade de Deus. O inferno é como uma prisão alcatraz para aqueles que são rebeldes, que se recusam a se entregar-se à vontade de Deus. Há muitos argumentos, né, sobre a realidade do inferno. Uns não acreditam, mas a Bíblia é bem clara. O inferno existe. E a palavra de Deus diz que é para baixo. E você viu esses dias aí saindo um fogo terrível, né? Imagina, não sei se é verdade, uma gravação aí que pessoas gritando. Não sei, né? Mas a Bíblia diz que o inferno é para baixo. Eu não sei se um homem pode suportar o fogo, o enxofre e vermes. Será, irmãos, que o homem pode suportar? A essência do inferno e do julgamento para as criaturas morais é saber e ter a consciência de que está ali porque ele foi rebelde. Irmãos, nós que estamos aqui na igreja sabemos disso. Que o dia que nós estivermos lá, misericórdia, né? Eu quero estar lá. Não quero estar lá. Mas se nós não estivermos lá, nós vamos ter a consciência de que nós estamos lá, porque nós desobedecemos a Deus. Porque nós não deixamos o controle da nossa vida a Deus, irmãos. Porque se nós não deixarmos Deus controlar a nossa vida, se você ler o Salmo, você ler o salmista, né, você vai ver que ele está dizendo, tudo que ele fala é uma realidade, irmãos. Olha o que ele diz, para nós deixarmos a nossa vida sobre a direção de Deus, irmãos, nós precisamos ser constantes diante do Senhor, em primeiro lugar. A primeira lição que eu tiro desse texto, nós precisamos ser constantes, perseverar até o fim. Olha o que ele diz no versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus decretos. Então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E observá-la-ei de todo o meu coração. Constante. Nós precisamos estar constante, perseverar até o fim, irmãos, dar o controle da nossa vida a Deus e perseverar até o fim. Porque senão nós vamos tornar rebeldes. E o rebelde já diz para onde vai. Ninguém melhor do que falar de ser constante e perseverar até o fim do que Jó. O Jó, irmãos, ele era um servo de Deus. E ele era muito rico, tinha filhos, esposa. Nós lendo Jó, falamos, mas Jó... Não, irmãos, Jó era que nem nós estamos vendo hoje. Luta, tribulação. De repente veio aquele povo e tomou todos os seus bens. Roubou os seus gados, seus cavalos. E depois o diabo também matou os seus filhos. Matou de uma forma terrível. Eu estava dentro de uma casa fazendo uma festa e de repente diz que houve um terremoto, um vendaval e caiu aquela casa sobre os teus filhos e morreram. Você já imaginou isso acontecer com você? Mas a palavra de Deus nos diz que Jó permaneceu firme. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ah, mas está faltando algo lá em casa, pastor. Como é que eu vou servir Jesus assim? Ah, pastor, mas se levantou alguém no meu trabalho lá, pastor, está difícil servir o Senhor. Não, irmãos. Olhe para Jó. Jó, no capítulo 17, versículo 9, ele diz, o justo segue o seu caminho, e o puro de mão, esse vai crescendo em força. Olha, irmão.
Você tem que ser puro de mão, mesmo que tudo esteja acontecendo, mesmo que o mundo esteja desabando. Você tem que perseverar até o fim. O Jó perseverou. O Jó ficou com um caquinho de telha assim, ó, diz a palavra do Senhor, que ele coçava a sua pele com um caquinho. Olha, já tinha matado seus filhos, já tinha levado seus bois, seus bens, e agora o diabo toca na sua vida, que ele fica num monte de cinzas, porque as pessoas antigamente colocavam cinzas nas feridas. Hoje não se pode mais, né? Lógico, as medicinas não deixam, mas as pessoas faziam isso no tempo antigo, cortava, colocava cinzas para ver se tancava, uns colocavam café, mas eles ponhavam, e ali ele ficava coçando, irmãos. E os 3 amigos dele, que eram os melhores amigos, chegou até ele para dizer: não, você está em pecado. Você já imaginou? Então Jó permaneceu firme. Ele diz: olha, quando você é puro de mão, você vai crescendo em força. Quando você deu o seu controle da sua vida para Deus, você vai crescendo. O inimigo se levanta, mas o controle da sua vida é Deus. No Jó 11, capítulo 11, versículo 14, ele diz: se lançardes para longe de ti o pecado, e não deixardes habitar a injustiça nas tuas tendas. No 14, no 15 ele diz: então levantarás o teu rosto sem mácula, e estará firmes, não temerás. Você levantará o seu rosto sem mácula, quer dizer, sem manchas, nódoas de ruga, sem nódoas de ruga, sem sinal de impureza, sem reputação. O seu rosto estará limpo como a neve. Por que Enoque, o Senhor levou ele para o céu? Eu creio que Deus fez isso com Enoque, irmãos, para provar para o homem que nós podemos ser, ou melhor, deixar a nossa vida no controle de Deus. Porque a Bíblia diz que Enoque viveu, eu fiz 60 anos agora, né? Novinho ainda. Ele viveu 365 anos na terra, Enoque. Não foi pouco, né, irmãos? Andando com Deus. Sabe o que é isso, irmão? 365 anos andando com Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus não achou lugar para Enoque aqui na terra. Ele falou: não, eu preciso levar esse homem trazer esse homem para mim. Não é levar, né? Trazer. E Enoque foi, como é que fala transladado, né? Mas os discos voadores aí, fugiu agora. Não. Abduzido. Foi abduzido. Simplesmente desapareceu. Sabe por quê? Porque Enoque andava com Deus. Enoque deixava a sua vida no controle de Deus. Ah, pastor, mas naquela época, faz milhões de anos, né? Como diz aí não, faz 6.000 anos. E a Bíblia nos diz que os homens eram tão mal na época de Enoque, era tão mal que Deus se arrependeu de ter feito o homem de sobre a face da terra. Não é igual hoje, não. Porque se fosse igual hoje, eu acho que Deus já tinha mandado água de novo, né? Perdão, Ele não vai mandar mais água, não. Ele se arrependeu de ter feito isso. Ele viu os ossos do ser humano de sobre a face da terra, ele se arrependeu. Deus é maravilhoso, irmão. Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Ele se arrependeu. Mas Enoque andava com Deus, irmão. Era um mundo terrível. E ele andava com Deus. Ele deixava a sua vida no controle de Deus. Tem que ser constante, irmão. Segunda lição que eu tiro, que as horas vão.
precisamos ter desejo de aprender. Para nós deixarmos a nossa vida no controle de Deus, precisamos de aprender. Olha o que ele diz, 35. Faze-me andar nas veredas dos teus mandamentos, pois neles encontro prazer. Inclino meu coração aos teus estatutos e não a cobiça. Porque se você cobiçar, principalmente o que não é seu, só Jesus tem misericórdia. Então, irmão, nós precisamos de aprender, deixar Deus no controle, e agora nós vamos aprender. O Jó aprendeu. O Jó, ele aprendeu de uma tal forma que ele disse assim: Senhor, eu vou dizer uma coisa para ti, eu te louvava, eu te buscava só de ouvir falar do Senhor, mas hoje eu te louvo de uma forma tremenda que os meus olhos podem te ver. Jó aprendeu. Então nós precisamos de aprender com esse Deus. Porque se nós aprendermos, exemplifica a vida. O Esdra também, o pastor pregou esses dias sobre o Esdra, né? O Esdra foi aquele que levantou os muros de Jerusalém, que trabalhava com a mão, e a outra ele estava com a espada, né? O pastor pregou esses dias. Este mesmo Esdra, depois que ele fez tudo, levantou Jerusalém, agora era só entrar em Jerusalém. Mas não era simples. Por quê? Porque Esdra tinha que levar os utensílios. O que era isso? Os ouros, a prata, o bronze, os instrumentos, os utensílios de Deus que colocava no templo. Era muita coisa, era muito ouro. E naquela época também tinha os ladrões. Para andar no deserto, tinha os ladrões dos desertos. Então, a palavra de Deus nos diz que Esdra, ele se posiciona diante do Senhor, e ele tem desejo de estar na presença do Senhor, mas ele tem desejo de aprender. Então ele diz, lá em Esdra 8:21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para os nossos filhos, para as nossas posses. E assim ele fez, irmão. Se você ler lá Esdras, ele faz o jejum, e ele leva todos os utensílios, e Deus, lógico que dormiam, mas sempre ali em vigília, buscando ao Senhor, mas ele consegue levar tudo para Jerusalém, e abrir de novo a nova Jerusalém. Então nós precisamos de aprender, ter desejo de aprender com Deus. É a essência para nós entrarmos no reino de Deus. Nós aprendermos de Deus, deixar o controle e aprendermos de Deus, é a essência para nós entrarmos no reino dos céus. Está lá em Mateus 18:3, Jesus mesmo disse, Mateus que escreveu, mas foi Jesus que disse. Um dia uma pessoa disse para mim, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Falei, sim, a primeira Deus escreveu, mas aí o homem quebrou. Aí Deus falou, bom, agora não vou escrever mais, agora o homem escreve. Então o homem escreve aquilo que Deus manda. E Mateus escreveu, capítulo 18, versículo 6, dizendo que Jesus disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo nenhum ou de modo algum entrareis no meu reino. Mas por que Jesus disse isso? Eu voltar a ser criança? Não é estranho? Não. Para Deus nada é estranho. O pastor pregou esse dia também, né? Falou sobre criança. Nós temos que ser como uma criança. Uma criança, lógico, briga com o outro. Daqui a pouco está brincando. O pai bate, daqui a pouco ele já esqueceu. Amém?
Mas uma criança, irmãos, ele tem facilidade de aprender. Ele tem desejo de aprender. Se você pegar uma criança e botar ele desde criança no português, no inglês, no francês, ele aprende todas as línguas. Porque a criança tem desejo, tem vontade. É a essência de nós entrar no reino do céu, disse o Senhor Jesus, que nós precisamos tornarmos como uma criança. Desejo de aprender. Mas não, quando nós tornamos adultos, nós achamos que somos o dono de si. Não é assim? Irmão, também sou um adulto. Nós achamos que nós somos alguma coisa. E nós não passamos de nada diante do Senhor. Eu vi uma serva do Senhor um dia dizer que ela estava 7 dias de jejum diante do Senhor. E eu nunca fiquei isso não. 7 dias jejuando. E ela achou que isso ia fazer com que o Senhor ia dizer para ela: minhas servas, que isso é? Como você é, hein? E diz que o Senhor mostrou para ela uma pulga. Já viu uma pulga? Quem já viu uma pulga? E aquelas que entram no pé assim, que faz só Jesus, né? E o Senhor mostrou para ela uma pulga, e ela disse: Senhor, mas por que o Senhor está me mostrando uma pulga? Ele diz: você não é melhor do que essa pulga. O Paulo, ele jejuou dias e dias, 3 dias diante do Senhor. E ele chegou no Senhor e falou: Senhor, eu quero que o Senhor tira este problema. Eu quero que o Senhor tira esse espinho na minha carne. E o Senhor Jesus falou para ele: tá bom, Paulo, eu vou tirar. Foi isso? Não. O Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Nós não passamos de nada não, irmão. Não pense você que, eu vou na igreja hoje se eu quiser, eu vou fazer isso se eu quiser, eu vou. Não, não é nada. É eu que tenho que ter desejo de entrar no reino do céu. É eu que tenho que querer entrar no reino do céu. Paulo diz que o céu é ganhado à força. Por que Paulo diz que o céu é ganhado à força? Porque ele diz: olha, é como um atleta que tem hoje essas Olimpíadas, né? São 10, 15 corredores, e só um vai levar a coroa. E ele diz: e nós temos que ser um deste, que vai levar a coroa. E é de qualquer forma? É de qualquer jeito? Não, irmãos. Aqueles haitiano, né? É haitiano que ganha as corridas, aí ninguém ganha daqueles. Por quê? Porque eles treinam, irmãos. Eles treinam, pensa que eles são, só porque são negros, né? Não é não, irmão. Porque eles treinam. Porque eles vivem correndo aquelas montanhas. As terras deles são cheias de montanha. Eles correm descalços. Eles nem tênis não tem para correr. E ninguém pega aqueles negão na corrida. Desculpa a palavra negão. Por quê, irmãos? Porque eles treinam, eles praticam, eles têm desejo de aprender a correr. Para você se tornar um doutor aí na vida, você tem que estudar. Não é somente falar: eu quero ser doutor, vou lá e vou. A irmã lá né, irmã? A mãe é dentista. Mas vai ver o quanto ela estudou para chegar, para aprender a ser dentista. Não é só ir lá, comprar um canudo e vou trabalhar nos dentes dos outros aí. Não, irmão. Você precisa estudar. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo doutorado em farmácia. Está lá em São Paulo. A família que ela lá está fazendo doutorado. Mais 5 anos. Já tem 30 anos de estudos. Não faz outra coisa na vida, não sei estudar. Então, irmãos, para nós sermos, precisamos de aprender. Deixar a nossa vida no controle de Deus.
Tem que ter ouvido disposto, irmão. O provérbio diz que o coração do entendido adquire o conhecimento, mas o ouvido do sábio o busca. Vai além. Ele tem desejo de aprender. As horas se vão, irmãos. Estou acabando. Terceiro e último lugar. Nós precisamos ter confiança, equilíbrio para vencer. Olha o que ele diz no versículo 37. Desvia os meus olhos do contemplar a vaidade. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Nós precisamos, irmãos, entregar a nossa vida. O salmista, ele entrega toda a sua vida no controle de Deus. O salmista pecava? Pecava. Nós pecamos? Pecamos. Mas nós precisamos deixar a nossa vida no controle de Deus, para nós termos equilíbrio para vencer. Porque o Senhor, Ele tem força para nos dar. Pedro, que era um homem mau, um homem que pegava a espada e lutava, de repente esse homem se torna um homem bom, porque lá em 1 Pedro 5,10 ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória. Olha, Ele te chamou para a sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Olha bem, confirmará, fortificará e te fortalecerá. Entendeu, meus irmãos? O Pedro, ele diz: esse mesmo Senhor de graça, esse Jesus Cristo que padeceu, sim, realmente padeceu na cruz, mas Ele tem poder. Se você deixar no controle dEle, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai confirmar, Ele vai fortificar, Ele vai te fortalecer. Jesus disse que nós passaríamos lutas, sim, irmãos, perseguição, mas Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem mentindo, fazer todo mal contra vós, permanecer firme, odiado por todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar, irmãos, ter confiança, equilíbrio. Se você deixar a sua vida no controle de Deus, Deus derramará da tua graça, do teu poder sobre a sua vida. Tinha mais coisas para falar, mas a hora não dá. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé.